Olá, seja bem-vindo. Você está no Marketflix, o canal das agências digitais no YouTube e no Facebook. Já te inscreve, já deixa o teu like no vídeo. Não, like eu vou deixar tu dar depois que tu vê o vídeo, né? Porque senão vai dar like antes, não tem muito sentido. Mas já te inscreve no canal, já dá o like aqui na fanpage do Facebook, para que tu não perca nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no Marketflix. Eu sou Rodrigo Maciel, acelerador de agência digital, e vou conversar contigo hoje sobre Data Driving. Sim, detesto essas nomenclaturas, sopa de letrinhas, sigla pra cá e sigla pra lá, sigla pra lá. Pronto, consegui. Não tem muito sentido isso. Na verdade, o título desse vídeo é Como usar os números para a tua agência digital vender mais. Seja bem-vindo, papel e caneta na mão, e tem conteúdo pela frente. Roda a vinheta. Mas o que é essa tal cultura data driving? A empresa se organizar e fazer com que todos os seus processos e metodologias sejam orientadas por dados e não mais por instinto. O vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas para te ajudar como encontrar esses números e aí sim tu tomar as melhores decisões para o teu negócio. A gente fala muito da experiência, né? Tipo, eu tenho 20 anos no mercado de agência. Essa construção disso nada mais é do que transformada em alguns números aqui dentro. Muitas coisas que eu fiz deu muito certo, outras coisas que eu fiz nem tanto. É justamente isso que faz com que a experiência seja algo tão valorizada no mercado. Estes próximos passos que a gente vai dar, quando baseadas em números, tendem a ter melhores resultados e aí a gente vai refinando, a gente vai apurando as nossas decisões. E isso evita demasiadamente o trabalho no escuro, o trabalho em percepções, em achismo. Tu não fica angustiado como às vezes alguns empresários tomam decisões assertivas e estão cada vez melhores e performando cada vez mais. É justamente porque eles abdicam um pouco do instinto e trabalham muito baseado nestes números. E quando a gente começa a perceber melhor resultados que os números dão pra gente, a gente consegue, inclusive, entender melhor com quem a gente está falando. Quanto mais a gente entende a performance das ações que a gente tem, mais a gente vai conseguindo se conectar com a nossa persona. E isso é muito importante e fundamental para que o teu negócio possa performar cada vez mais. Aí, a gente começa a fazer as melhores equações nessa soma toda. Como funciona quando a gente tem aí o data driving, quando a gente tem os números trabalhando a nosso favor? A gente começa a entender alguns pontos dentro dessa jornada de compra do nosso consumidor. Primeiro de tudo é que a gente começa a ser muito mais assertivo na hora de prospectar. Quanto maiores são as informações sobre a nossa audiência, mais assertivas são as nossas campanhas. O segundo ponto da nossa jornada de compra é, claro, essa captura desse cara. Quanto mais assertivo eu sou na abordagem com esse prospect, maiores são as chances de ele sim se tornar um lead. E é aqui que a brincadeira começa a ficar muito mais bacana. O Data Drive não consegue te orientar ou te esclarecer somente essa busca, essa prospecção, esse entendimento da persona que a gente está conversando. Ele te ajuda e muito a fazer com que as nossas performances em fechamento aumentem. Mas como assim, Rodrigo? Deixa eu te explicar. Quando a gente está num processo de fechamento de venda junto com o nosso cliente e eu tenho informações precisas baseadas no comportamento dele, no perfil dele, eu consigo ver que tipo de orçamento ou que tipo de escopo de serviço eu sou mais assertivo com ele. E aí é que está a mágica disso tudo. A gente consegue criar com a nossa audiência as melhores estratégias de fechamento. Que tipo de produto ou serviço fecho mais? Que tipo de escopo? Qual a configuração mais apropriada para aquele tipo de necessidade? Tu entendendo tudo isso vai te possibilitar até mesmo ter previsibilidade de fechamento. Ah, Rodrigo, aí é bruxaria, né? Tu pode achar que isso é bruxaria, mas não é. Quando a gente começa a entender os números dos nossos fechamentos e entender que aquele tipo de pessoa versus aquele tipo de produto ou serviço tem um tempo médio de fechamento. Se tu não anota o tempo médio do início da tua prospecção até o fechamento, tu está cometendo um erro
grosseiro. E isso é importante tu entender, porque se tu tens as estratégias certas para capturar o lead, e se tu tens as estratégias certas para fazer esse fechamento e esse encantamento, a gente começa a ter essa previsibilidade. Isso também não é garantido que o cliente não vai se encantar por uma outra agência, por um outro orçamento e vai fechar com outro. Mas a gente consegue ter aí mais claramente informações em números e a gente consegue ter uma média de fechamento. Qual é o teu retorno do investimento, mas principalmente, qual é o teu percentual de fechamento? Quantos clientes tu precisa prospectar para ter o fechamento de 1? Tá aí uma outra informação que tu deves anotar a partir de agora. O Data Driving também te possibilita, seguindo aí a nossa jornada do fluxo de compra, além de fazer esse marketing 1 para 1, de ser mais específico, de tocar o dedo na ferida de forma mais precisa, o Data Driving te ajuda na continuidade desse cliente dentro da tua empresa. E aí é que está um outro erro que não só as agências cometem: não entender o comportamento do cliente não mensurar esse tipo de comportamento, com certeza faz com que esse cliente sinta-se abandonado. Quanto maiores são as tuas informações quanto ao comportamento do teu cliente e o relacionamento que ele tem com os serviços ou produtos que tu entrega, maiores são as chances de tu perpetuar esse contrato aí na tua agência. Por isso a minha grande dica para ti é, além desses pontos que eu falei aqui nesse vídeo e que eu acredito que tu tenha anotado para fazer essa contabilidade, para começar a registrar esses índices de performance aí da tua agência, a minha grande dica é: para de lidar com as tuas conquistas como um oba-oba. O treinamento de um time, ele se dá por conta da repetição e por uma melhora constante das técnicas ou táticas utilizadas. Repetição, constância e a otimização de estratégias vão com certeza catapultar, vai fazer com que o teu negócio realmente atinja patamares aí que vão fazer com que tu te diferencie da tua concorrência. E aqui é esse ponto muito importante que eu bato na tecla na maioria dos conteúdos que eu entrego aqui gratuitamente para ti no Facebook, no Instagram e no YouTube. A necessidade latente, viva, de a gente parar de fazer mais do mesmo, de a gente entregar aquilo que é clichê, que é básico. Esse comportamento está com os dias contados. As empresas que não se acordarem para isso, que não utilizarem aquilo que existe de mais moderno e importante no mercado, estão fadadas ao fracasso. E aí, me conta, de que lado do time tu quer estar? Dos ganhadores ou dos perdedores? E o time dos ganhadores faz, sabe o quê? Dá like nesse vídeo, compartilha com os amiguinhos e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima semana.